Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. É com alegria que essa noite eu compartilho com vocês uma mensagem em um tema muito importante. Hoje nós vamos falar um pouco sobre finanças, sobre a área financeira, que é uma área que é muito importante na vida de toda e qualquer pessoa e que às vezes é muito afetada. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho escrito por João, no capítulo 6. A gente vai ler aí alguns versículos, a partir do início aí do primeiro versículo, que diz assim: Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como o mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinha visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu a um monte e sentou-se com seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha a seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: Onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Vamos orar? Santo e amado Deus, nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Nós te damos graças, meu Deus. Senhor, nós vamos lidar com um assunto agora de muita relevância, um assunto muito importante na vida de todas as pessoas, Pai. E queremos pedir, meu Deus, que a Tua graça nos alcance nesse momento, durante a ministração, que o Teu Santo Espírito nos dê condição de entender, de discernir o Teu querer, e que os nossos corações estejam abertos para receber os Teus ensinamentos, meu Pai, os princípios, meu Deus, aqui que vão ser passados, e que com certeza, se aplicados na vida, certamente vai trazer resultados, Pai, em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, Jesus ele está com seus discípulos em uma determinada região, ele faz a travessia do mar, e essa é a primeira multiplicação de pães. A multidão e os discípulos vão vivenciar um momento maravilhoso, um momento onde a provisão de Deus vai suprir a necessidade de uma grande multidão. Amados irmãos, já quero começar compartilhando com vocês o seguinte: a nossa necessidade, ela não passa despercebida, diante do Senhor. Nós não vivemos de uma forma onde Deus não sabe. É claro que Deus, Ele está sabendo de tudo que acontece com a gente. A gente observa aí que Jesus, no versículo 3, diz assim: Então Jesus subiu a um monte e sentou-se com seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha a seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: Onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Antes mesmo da multidão chegar até eles, ou chegar onde eles estavam, do ponto que eles estavam sentados no alto do monte, Jesus olha e enxerga a multidão vindo ao encontro deles. E Jesus ele já adianta, ele fala assim: olha, onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Antes mesmo da multidão chegar, Jesus já enxergou a necessidade. Jesus já estava preocupado ali, por assim dizer. Jesus já estava se antecedendo aquilo que ia acontecer. Ele está provocando ali uma situação, fazendo uma pergunta, mas ele já está enxergando a necessidade daquelas pessoas, e não é diferente com a gente. Jesus ele tem contemplado as nossas lutas, as nossas necessidades, e ela não passa despercebida diante de Deus, e é satisfatório saber que Deus ele tem esse zelo, esse cuidado com a gente. Agora, eu aprendo aí, querido, algo muito interessante. O texto diz que ele faz uma pergunta para um de seus discípulos, a saber, Filipe, e fica claro que ele pergunta, não porque ele não sabia como resolver, mas ele fez a pergunta para pôr à prova Filipe. Eu quero ler com vocês
onde diz assim, no mesmo versículo 5, eu vou ler o 5 e o 6, que diz assim: Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. A prova financeira, ela vai acontecer durante a nossa caminhada. Em algum momento, a gente vai passar por situações de prova. Então, Jesus ele está fazendo a pergunta, não porque, eu quero repetir aqui, não porque ele não soubesse como iria ser resolvida aquela situação, mas ele quer testar o coração dos seus discípulos, ele quer ver como é que Filipe iria reagir diante de uma necessidade com tão pouco recurso. E isso é muito importante. Como é que nós vamos lidar? Como é que nós estamos lidando nesse momento? O mundo atravessa por um momento agora e nós estamos aí correndo aí um risco de um grande problema, um grande caos financeiro. A recessão é algo, pode-se dizer, iminente. Nós podemos estar aí à beira de uma grande recessão. E como é que nós vamos lidar com a crise? Além do mais, sabemos que algumas pessoas já vêm aí há muito tempo lidando na sua área financeira com problemas que elas se sentem completamente impotentes diante da situação. É o caso de Filipe. Filipe, ele tem uma reação totalmente natural e ele é muito pragmático na sua colocação. E Filipe, ele vê o problema, ele enxerga o tamanho daquela necessidade, mas ele diz assim: olha, não tem como fazer. Esse momento é o momento quando as contas não fecham, quando as contas não batem, né? É quando chega ao final do mês, recebemos o salário e a gente olha para o tamanho da despesa e o tamanho da receita e vê que existe um grande abismo entre elas, a despesa e a receita. E o que fazer nesse momento? Jesus colocou o Filipe diante de uma realidade muito difícil. Havia ali, como eu disse, um grande abismo, né? Ali entre a necessidade e os recursos existentes. Creio que essa situação ela é vivida por muitas pessoas nesse exato momento. Estão diante de grandes desafios financeiros. Olham para as despesas e a receita e vê que existe ali uma desproporção. E não sabem como reagir, o que fazer. Amados irmãos, é muito normal quando a gente encara uma situação como essa, a gente, como Filipe, a gente quer ser pragmático, a gente usa uma lógica humana para resolver os problemas financeiros. Quando Jesus perguntou a Filipe sobre como, onde, na verdade, Jesus não pergunta como, mas onde? Onde poderemos comprar pão para alimentar essa multidão? E Filipe, ele olha para a dificuldade, ele olha para aquela situação, e a reação dele, veja bem qual foi a reação dele, no versículo 7 diz o seguinte: Filipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Em algumas traduções diz assim: mesmo que nós comprássemos 200 denários não seriam suficientes para comprar pão para tanta gente. Irmãos, algumas pessoas, como Filipe, elas pensam que o problema financeiro que elas enfrentam vai ser resolvido com muito trabalho. Então não é pelo muito trabalhar, querido, não é pela quantidade de dinheiro. Algumas pessoas pensam assim: se eu tivesse R$1 milhão, eu resolveria todos os meus problemas financeiros, eu pagaria todas as minhas contas e tudo estaria resolvido. Agora, será que o problema é o excesso de trabalho? Será que se resolve trabalhando mais? Será que se resolve dormindo tarde, acordando de madrugada e ganhando muitas vezes um pão de dores? É isso que vai resolver o problema financeiro que muitas vezes enfrentamos?
Será que, na verdade, o problema é a quantidade de dinheiro que chega até nossas mãos? Será que é o pouco recurso? Será que se eu ganhasse mais eu resolveria essa situação? Eu creio que não, e tem princípios aí nesse texto, tem verdades aí nessa passagem que com certeza vão nos ajudar a discernir, e eu creio que se nós aplicarmos em nossas vidas, se você aplicar na sua vida, você que está ouvindo e que de repente está passando por isso, vai obter resultado, e você vai ver que não é o muito trabalhar, não que se tem que trabalhar, tem que trabalhar, mas às vezes a pessoa ela se mata de trabalhar, ela trabalha em excesso, ela perde, ela compromete a sua saúde, às vezes ela tem até mais dinheiro, mas ela continua no buraco, ela continua no vermelho, ela não consegue sair da situação que ela se encontra. Irmãos, deixa eu falar para você o seguinte, muitas vezes nós estamos desprezando. Eu posso dizer que a fé, ele foi calculista, ele calculou, ele olhou para a situação, ele fez um cálculo, inclusive usou a matemática. Ele olhou para a quantidade de pessoas e ele mensurou, assim, olha, nós precisaríamos aqui de pelo menos, talvez mais do que 200 denários para alimentar toda essa gente. Ele foi muito pragmático, como eu disse, mas na questão fé, Filipe fracassou. Na questão da fé, ele foi reprovado. E Jesus ali, ele vai trazer ali para aqueles discípulos grandes ensinamentos. Amado, deixa eu falar uma coisa para você aqui, você que está me ouvindo. Não despreze os poucos recursos que você tem, os poucos recursos que o Senhor coloca em tuas mãos. No versículo 8 e 9, diz assim: então um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas que adianta isso para tanta gente? Quer dizer, de repente entra em cena quem? André entra com um rapaz que estava em seu poder, 5 pães e 2 peixinhos, mas ele olha para aqueles poucos recursos ali e diz assim: mas o que é isso? Diante de tantas bocas famintas, o que é esse salário tão pouco diante de tantas contas que eu tenho para pagar, diante de tantas despesas? Não despreze os poucos recursos que o Senhor coloca em suas mãos. Interessante é que o pão de cevada, ele era o pão dos mais pobres, ele era o pão daqueles que tinham pouco recurso. O pão de trigo era para quem era mais abastado, era para quem tinha mais recurso, comia o pão de trigo, mas o pão de cevada era para a camada mais pobre da sociedade. Interessante é que o milagre vai acontecer com os poucos recursos e com os recursos humildes, com o pão mais simples, o pão mais pobre, por assim dizer. E o Senhor, na sua obra, querido, é uma característica. Deus pega aquelas coisas que têm pouco valor para o homem, que tem pouco valor para a sociedade. Muitas vezes aquilo que está sendo desprezado é aquilo que é desprezado, que Deus vai fazer com que se torne algo muito valioso. Então, eu não falei sobre o título da mensagem, mas Deus ele costuma fazer o muito com o pouco que se tem. Esse é o Deus que nós servimos, então não despreze. Jesus, ele pegou aquilo de pouco valor e vai transformar em algo de muito valor e de grande quantidade para alimentar as bocas famintas que estavam ali. Então a necessidade ali vai ser suprida a partir do pouco. Jesus, ele não mandou que fosse comprar pão aonde encontrasse, trouxesse uma grande quantidade de pão, mas tão somente ele vai fazer que com o pouco se atinja o muito. Não chame de pouco aquilo que Deus pode transformar em muito. Muitas vezes a pessoa é ela mesma que está provocando a crise, porque ela olha para o seu salário, ela diz assim: esse salário é uma miséria, esse salário é uma merreca, esse salário é muito pouco, e ela está maldizendo. Ela, ao invés de agradecer e de usar a boca para abençoar o recurso que tem, que foi dado pelo Senhor, ela está abrindo a boca, e palavras têm poder. Não faça isso não, meu querido. Não despreze o seu salário. Não fale mal do seu emprego, não fale mal da sua função, da sua empresa ou do seu trabalho.
Às vezes Deus nos coloca diante de situações diante de uma prova, onde vai ficar bem pouco recurso, e a partir desse pouco recurso é que o Senhor vai fazer uma grande obra. Me lembro agora que quando eu cheguei aqui para a igreja do Vereda, em 2017, 2 meses depois que eu estava aqui, a igreja, arrombaram as portas da igreja, entraram, e todo o recurso que tinha na igreja foi levado, exceto 25 centavos. Ficou no caixa da igreja, em cima da mesa, apenas uma moedinha de 25 centavos. Aquilo foi um choque para mim. Agora eu estava diante de uma prova. Fechaduras quebradas, arrombadas. E eu entrei em contato com o superintendente, comuniquei o fato. E eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz naquele dia, eu saí, eu peguei a motocicleta e eu fui até o centro da cidade, procurei um chaveiro. Eu não tinha recurso, mas eu tinha um problema, eu precisava trancar as portas. E eu contei a minha história para aquele chaveiro, rei das chaves aqui em Luiz Eduardo Magalhães. E o rapaz, quando ouviu, imediatamente ele disse: não, eu vou resolver o seu problema. Eu vou mandar um rapaz com você, ele vai colocar as fechaduras e você vai me pagar quando você tiver dinheiro. E eu voltei com o rapaz aqui, foram colocadas as fechaduras. Mas naquele mesmo dia, o pastor Aguinaldo Ramos, ele soube do fato e ele enviou o valor necessário para que eu honrasse o compromisso das novas fechaduras. Então eu tomei a iniciativa de buscar resolver a solução, mesmo com pouco recurso. Amados irmãos, o André aí, ele tem um princípio importante aí, a atitude de André, embora ele até ali está desprezando o pouco recurso, mas tem uma coisa interessante que André fez e que nós precisamos seguir o exemplo de André. No meio de tantas pessoas, André, ele conseguiu identificar um rapaz que tinha ali 5 pães e 2 peixinhos. Ele conseguiu identificar um recurso no meio de tantas pessoas. A multiplicação aconteceu a partir daquilo que já existia no meio da multidão. O alimento não veio de fora, mas veio daquilo que já estava no meio deles. Irmãos, ninguém pediu a André que fizesse aquele trabalho. André, ele foi em busca de uma informação muito importante, uma informação vital. Ele saiu e foi fazer um relatório da situação e acabou descobrindo aquilo que seria muito importante para tirá-los da crise, para tirá-los daquela situação. André teve iniciativa, André não foi preguiçoso, André não foi reativo, mas pelo contrário, ele foi uma pessoa proativa. Não esperou que lhe mandassem fazer, ele foi lá e fez. Irmão, é muito importante o primeiro passo para se sair de uma situação de crise, para que haja multiplicação no pouco recurso que nós temos. Primeiro é saber se nós temos algum recurso. É importante ter uma visão da situação financeira, a nossa situação financeira atual, para saber aonde a gente quer chegar. Algumas pessoas não sabem quanto ganham, não sabem quanto gastam, não sabem se sobra dinheiro no final do mês, e geralmente não está sobrando, sabe? A vida financeira dela é uma bagunça total, e ela é completamente desorganizada, ela não sabe, ela acha que se tiver mais dinheiro, ela vai sair da crise, ela vai sair da situação de pendenga, mas não é isso, amado. O problema é você saber administrar o recurso, o problema é você saber identificar onde está o dinheiro, ou o pouco que restou, o pouco recurso que você ainda tem. Lembro da viúva, quando o profeta, ela foi procurar o profeta, ela estava com uma grande dívida, e ele perguntou: o que é que você tem em casa? Eu tenho lá uma botija, um pouco de azeite, então volte para casa, é com esse pouco que você tem. Mas ela sabia, ela tinha essa informação, ela sabia que na casa dela, lá ficou um pouco de azeite, e foi com aquele pouco que o Senhor iria transformar num muito. Também aí nós podemos aprender algo muito interessante. Jesus, ele toma os pães, o texto diz que quando André apresenta o rapaz ele simplesmente não faz objeção. Jesus, ele toma os pães. Eu vou ler aqui a partir do versículo 9, quando diz assim: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas que adianta isso para tanta gente? O que adianta isso? Jesus respondeu: digam ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de 5.000.
Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Olha só que interessante. Jesus, ele pede, ele toma os recursos, o menino não faz objeção. Querido, aquilo que você tem, aquele pouco que você tem, que você coloca nas mãos do Senhor, aquilo vai ser transformado em muito. Só que a transformação, antes de acontecer a multiplicação, uma coisa muito importante aconteceu aí, e foi por ordem do Senhor Jesus. No versículo 10 diz assim: Jesus respondeu: digam ao povo que se sente. Isso fala de organização. É uma questão às vezes de organização, meu querido. Se faz necessário se organizar. Você imagine aí alimentar uma multidão de 5.000 homens pelo menos. E claro, aí tinha crianças e mulheres. Imagine o que é dar comida para esse povo todo em pé. Imagine a balbúrdia, imagine a confusão, o tumulto que seria gerado se não pedisse para aquele povo sentar. Então, antes da multiplicação acontecer, é preciso haver organização, meu amado. Se não houvesse organização, haveria um grande tumulto. Talvez o milagre que você tanto almeja e tanto deseja na sua área financeira ainda não aconteceu, porque você ainda não se organizou. É preciso se organizar. É preciso gerenciar relatórios da vida financeira, é preciso fazer um orçamento familiar, é preciso saber quanto ganha, qual é a sua despesa, é preciso ter isso em mãos, é preciso fazer uma organização, muitas vezes até por dentro. Muitas vezes a mente da pessoa, ela é barulhenta, ela não consegue ter uma paz interior, e quando a gente não é organizado por dentro, na alma, nos pensamentos, fica muito difícil de administrar o lado de fora. Amados, quando Deus criou o mundo, aqui era um verdadeiro caos. A coisa estava tudo fora do lugar. A primeira coisa que o Senhor fez foi criar a luz, que haja luz. Depois que ele criou a luz, ele foi criando, ele foi separando a água da terra, a noite do dia, ele foi organizando as coisas, e só depois, lá para o 6º dia, o Senhor vai criar agora o ser humano. Depois que estava tudo organizado, Deus não criou o homem no meio do caos. Primeiro ele colocou as coisas, cada uma no seu devido lugar, e só depois é que ele finaliza a sua obra na criação do homem e entrega ao homem um jardim completamente organizado. Deus é um Deus de organização. Pare e pense, como está a sua vida financeira? Será que não está faltando organização? E além do mais um princípio aí a gente pode aprender dentro desse texto, é que depois da multiplicação, quando todos estavam saciados, quando toda ali a sua fome ali já não existia mais fome, o Senhor, ele olha para tudo que tinha acontecido e ele fala algo muito importante no versículo 12, diz assim: depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: agora juntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Irmãos, o desperdício de hoje vai ser a escassez de amanhã. O excesso da provisão de Deus não nos permite desperdiçar o que sobrou. Muitas vezes a dificuldade que uma pessoa passa na vida, na área financeira, hoje, é porque ontem ela não soube administrar os recursos que ela teve. É porque ela não se preocupou em guardar a sobra, é porque ela não se preocupou em fazer com que sobrasse. Ela jogou fora aquilo que Deus deu a ela. Jogou fora como? Jogou fora quando não administrou bem, jogou fora quando fez negócios mal feitos, jogou fora quando fez aquisições desnecessárias, jogou fora quando não paga o valor integral das contas de cartão de crédito, de água, de luz, de telefone, de energia, e isso gera multas, isso gera cobrança de juros. Amados, eu queria fazer um desafio a você. Você já pensou se você pegar todas as suas contas de cartão de crédito, de água, de energia e de telefone dos últimos 12 meses e some tudo que você pagou de multa e de juros?
E você verá o tamanho do desperdício. E muitas vezes a pessoa paga atrasado, não é porque não tem recurso não, é porque ela não é organizada, é porque ela não tem um planejamento das suas contas, é porque ela não tem lá um quadro de aviso onde ela vai botar assim, olha, eu tenho um vencimento disso, disso e disso, e ela precisa fazer isso, porque quando você não faz isso, você está desperdiçando, você está jogando fora hoje e amanhã pode fazer falta. Então, às vezes a pessoa, ela está tendo, às vezes a pessoa tem dois celulares, quando ela poderia ter um com 2 chips, ela usa 2 celulares. Às vezes a pessoa adquire um celular no valor de 5 mil, quando ela poderia ficar com um de 1.200, um de 1.000, um de 800, vai fazer o mesmo serviço, vai ter a mesma utilidade que um de 5 mil, então ela está desperdiçando, quando ela paga mais por algo que ela não vai utilizar todos os recursos. Então, às vezes, a situação financeira de uma pessoa está apertada por essas situações, ela está desperdiçando, ela está jogando fora. Então, eu quero deixar aqui para você o seguinte: o desperdício de hoje será a escassez de amanhã. Pense nisso. O tempo é curto, não dá para explanar mais, mas eu queria, esse foi o texto que o Senhor trouxe ao meu coração para ajudar você a administrar a sua situação financeira. Medite nesse texto, aplique na sua vida os princípios aqui, os ensinamentos que foram colocados, e eu faço um desafio a você: aplique a partir de hoje, viva isso que foi ensinado aqui, e dentro de 6 meses, eu quero que você me diga o que é que aconteceu, e certamente você vai me dizer: pastor, houve uma mudança significativa na minha vida financeira, a partir daqueles ensinamentos, a partir dos princípios que eu coloquei ali, que eu apliquei na minha vida, houve uma mudança. Eu quero orar por você. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Santo Deus, tua palavra foi pregada, Senhor, e é uma área muito sensível, a área financeira, porque isso mexe com a nossa fé, isso mexe com o nosso casamento, isso mexe com o psicológico, com o emocional, isso mexe em todas as áreas de nossa vida, Senhor. E é especialmente importante a gente aprender a lidar com as situações financeiras, aplicar os princípios, meu Deus, para que a gente goze de uma vida tranquila diante do Senhor e da família nessa área, meu Deus, diante da sociedade. Deus, ajuda esse homem, ajuda essa mulher, ajuda essa família que está agora, meu Deus, na bancarrota, muitas vezes passando pela dificuldade, meu Deus. Ajuda, meu Deus, a aplicar os princípios da tua palavra, para que saia dessa situação e para que dê testemunho da obra que o Senhor fez, está fazendo e fará na vida dela. Tudo isso para a honra e para a glória do seu nome, Pai. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe e que você viva feliz e próspero para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Beijo no seu coração, graça e paz, e até uma outra oportunidade, até uma outra mensagem.